Então, hoje trouxemos para fazer uma entrevista o professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Ele é do Instituto de Física da USP de São Carlos. Ele é formado em Física pela USP e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Pertence à Academia do Vaticano, Academia de Ciências do Vaticano. Então, o que eu gostaria de começar a perguntar é o seguinte. Recentemente foi feita uma entrevista com você pelo Jornal da USP. E eu peguei alguns trechos lá que eu acho que a gente deveria falar um pouquinho mais abrangente. Uma das coisas que foi dita é o seguinte: é um dever fazer ciência que extrapole fronteiras. Somos cientistas da humanidade e não de um país ou de uma cidade. Eu gostaria que você fizesse um primeiro comentário sobre essas afirmações. Claro. Essa afirmação. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, falar um pouco aqui com você, né, no canal aqui que nós estamos sempre utilizando para divulgação e esclarecimento, coisas relacionadas com ciência. De fato, a ciência que a gente faz, ela pode ser dividida em dois blocos, né? Ela pode ser uma ciência excelente, eu sempre digo que só a ciência excelente é que vale a pena. Aquela que avança o conhecimento, aquela que traz componentes novos para o entendimento da natureza, para o entendimento de certos fenômenos que a gente estuda de um modo geral. Mas, além de ser excelente, às vezes a ciência tem que ser relevante, né? E a ciência relevante, ela procura resolver problemas, principalmente problemas que afetam muita gente, né? É por isso que eu acho que nós somos cientistas da humanidade, nós somos cientistas para melhorar o mundo de um modo geral. O conhecimento que a gente gera não é para ser propriedade, o conhecimento que a gente gera é para ser usado, é para ser útil, né? A gente não pode se cansar de ser útil. Então é por isso que eu disse isso, que a gente não pode achar que temos que nos limitar a um domínio pequeno. Claro que nós temos que ajudar a nossa comunidade local, não há dúvida sobre isso, mas nós temos que fazer isso sem prejudicar qualquer outra comunidade. Então, daí o aspecto de que somos cientistas num sentido mais abrangente, né, para a raça humana, para o nosso planeta, e não para um desejo local, mesmo nosso, né? Eu poderia fazer que eu faço ciência para o meu próprio desejo, para a minha própria satisfação. É isso que eu acho que a gente não tem que... Claro, ninguém vai fazer o que não gosta. Sim. Mas nós temos que pensar em fazer coisas que são úteis no grande contexto. Eu queria fazer duas perguntas, que é o seguinte. Você é formado em Física e Engenharia de Materiais. Um ajudou o outro, complementou, ou seria desnecessário, vamos dizer? Não, tanto é que eu fiz os dois porque eu não conseguia decidir qual que estava me ajudando mais, em qual deles eu estava aprendendo mais. A física, ela tem uma característica de entender propriedades universais, leis, regras que regem o todo, que são válidas independente do sistema que eu pego, independente para onde eu estou olhando. Se é uma lei da física, vale, né? Por definição, a lei, ela é invariante, ela tem que ser aplicada para todo lugar. A engenharia, ela já pega subsistemas e tenta utilizar essas leis de caráter universal para uma determinada propriedade específica. Então, vou dar um exemplo para você. Pega um metal, né? A gente aprende na física estado sólido de uma forma ampla.
Mas aí eu posso pegar e aplicar isso para o metal. Posso aplicar, posso entender no metal da onde vem a deformabilidade, da onde vem a propriedade elástica, da onde vem os defeitos, da onde vem a dureza, da onde vem tudo isso aplicado ao metal, com conceitos gerais de conexão entre átomos que formam o metal, ou uma liga metálica, né? Ou cerâmica, né? Ou polímero, que você é muito familiarizado com isso, né? O quanto que a variabilidade que a gente pode ter de materiais com conhecimento bem único da matéria sólida, né? Claro que cada um tem lá a sua peculiaridade, mas uma vez que eu entendo os fundamentos das ligações químicas, das estruturas, a força com que as coisas se mantêm coesas, eu sou capaz de entender muito bem o que vai num metal, o que vai numa cerâmica, o que vai num polímero e todos os outros materiais que a gente tem, e mais recentemente até a matéria viva, que é uma mistura de tudo isso, né? Então eu acho que elas se complementam, elas realmente... Ciência dos materiais tem como cunho básico as ciências básicas, física, química. E matemática, obviamente, como uma linguagem padrão para tudo isso. Muito bem. Eu gostaria de pegar uma informação sua que você disse. Não tem como falar sobre pioneirismo da ciência no Brasil sem mencionar a USP de São Carlos. E tudo o que tem sido feito ao longo das décadas no grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos e no Centro de Pesquisa Óptica e Fotônica no Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica, alocado nesse instituto, no Instituto de Física. Restando aprofundar de onde surgiu a ideia de se criar uma infraestrutura dedicada à óptica, dedicada aos estudos e aplicações da luz, principalmente na área da saúde. Isso não fui eu que falei, né? Foi o jornalista que fez a matéria. Sim. Isso. O nosso instituto, na área de óptica, ele é pioneiro, né? Aqui, ninguém faz óptica sem a capacidade de manipular a luz. Não é? Quer dizer, essa câmera que está captando a nossa imagem é óptica, mas foi desenhada as lentes, tudo isso. Então, as lentes são importantes. O sensor é importante. E nós criamos aqui a primeira oficina de óptica, que criava os componentes, nos capacitando para que a gente usasse óptica de uma forma ampla, de uma forma bastante abrangente. Isso foi um grande pioneirismo, tanto é que as primeiras empresas que fabricaram componentes ópticos para fornecimento para o Brasil todo, e algumas delas até para o mundo, nasceram dessas iniciativas que ocorreram dentro do nosso instituto. Eu acho que é nesse aspecto que ele está querendo dizer. Aí depois nós fomos incorporando, né? Nós incorporamos aí a ciência dos átomos frios, né? A óptica não linear, que Campinas também tinha muito pioneirismo nisso, mas nós adaptamos. Recife, sempre fomos grandes parceiros de Recife. E depois a parte da óptica aplicada às ciências da vida. Aí nós somos pioneiros mesmo, e hoje São Carlos é uma das cidades que mais tem empresas dedicadas a esse setor, onde óptica é um instrumento básico para terapêutica, para diagnóstico e assim por diante. Tá bem, nós ainda vamos voltar a essa questão. Você é cientista e docente do Instituto de Física de São Carlos e pertence ou foi o criador do grupo de óptica desse instituto. O que eu gostaria de saber, aliás, é o que muita gente tem curiosidade, como que um cientista e, vamos dizer, professor, como é que convive essas duas coisas no ambiente universitário, principalmente? Bom, primeiro deixa eu dizer que o grupo de óptica não foi criado por mim. Nós tivemos alguns pioneiros aqui, né? Na verdade, os 3 pioneiros que começaram o grupo, eu me juntei exatamente na mesma época que estava se juntando.
é o professor Jarbas Castro, o professor Máximo Ciuli e o professor Sérgio Zílio, né? Então, os três já estavam aqui quando eu cheguei e estava formando o grupo de ótica, e aí eu me incorporei ao grupo. Por um tempo fomos só nós quatro, e aí depois foi crescendo. Hoje nós temos aí praticamente mais de 15 pessoas entre o grupo de ótica e o grupo de fotônica, que são dois grupos irmãos que colaboram, que trabalham em conjunto, e todos, na verdade, que trabalham no grupo são cientistas e docentes. Como que a gente separa isso? Isso é inseparável, né? O que você aprende precisa ser ensinado, e o que você ensina precisa ser aproveitado. Então, é ensinando que a gente traz mais gente para essa área, que hoje é uma área muito bem consolidada no Brasil, não é? E os estudantes que vêm continuam construindo para a gente a área da ótica através de se incorporar a outras instituições do Brasil. Nós já formamos aí quase 200 alunos, né, na área, em pós-graduação, né, com as suas teses na área, e hoje praticamente é difícil achar uma instituição do Brasil que não tem pessoas formadas e que trabalham nessa área e que não passaram pelo nosso instituto, pelo nosso grupo de pesquisa. Então é perfeitamente possível ser cientista, estudar ciência, estudar e aplicar a ciência e a docência. Perfeitamente. Porque isso me perguntam muito. Você faz isso ou faz aquilo? Ou faz os dois? As perguntas são sempre assim, ou isso ou aquilo. Bom, primeiro que para fazer ciência, para ser cientista, você tem que saber as coisas. E para saber a coisa, segundo Richard Feynman, que foi um famoso físico, ele disse assim: não há melhor maneira de aprender senão ensinar. Ensinando você aprende. Então, está mais ou menos conjugado, né? O ato de ensinar força a gente a aprender cada vez mais. Muitas e muitas concepções, muitas e muitas ideias nascem quando nós estamos discutindo com os estudantes, seja em sala de aula ou fora de sala de aula. Isso é um fato. Então, essas duas atividades, elas vêm junto. Elas são atividades que se complementam, elas são atividades que se fortalecem. Muito bem. Uma outra questão é a seguinte. Parte dos seus trabalhos são voltados a, vamos dizer, a cura ou a área da saúde. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho, quanto necessário, sobre a aplicação da luz na área da saúde. A luz é um elemento físico que ela é fundamental para a vida, né? Tudo que está ao nosso redor advém da luz, né? A energia que está contida nas moléculas, nas ligações químicas de qualquer ser vivo, advém da luz. É a luz do sol que é capaz de criar essas moléculas, essa química maravilhosa que nos mantém. Então é de se esperar que a luz tenha um fator importante, uma interferência grande na vida, né? Só que nós evoluímos a tal ponto que nós usamos pouco a luz, a não ser para produzir um pouco aí de vitamina D na pele, etc. A visão, claro, é um instrumento que depende da luz, não é? Mas a luz, ela pode, da mesma maneira que a fotossíntese ocorre e tudo isso, nós podemos ter fotorreações induzidas ou naturais que levam a efeitos interessantes. Então, a luz interagindo com moléculas biológicas essenciais pode acelerar determinadas reações que são fundamentais no metabolismo para, por exemplo, regeneração tecidual. É assim que a gente usa a luz para ajudar a regeneração de uma ferida, de uma úlcera. E a luz também interagindo em determinadas regiões, ela ajuda a liberar endorfinas, que é um analgésico natural que os nossos tecidos, as nossas células
liberam para contornar o problema da dor. Então, aí também que a gente usa determinadas técnicas com luz para controlar a dor de doenças crônicas, como é a fibromialgia, como é o caso de artrose e outras muitas. E hoje em dia a gente sabe que a luz até tem efeito no sistema nervoso central. Tanto é que a Sociedade Americana de Neurociência adota que a luz tem sim como fazer uma influência positiva, se for bem usada, para controlar determinados efeitos que doenças como Parkinson, como Alzheimer têm nas pessoas. Nós aqui, inclusive, já desenvolvemos técnicas que permitam controlar determinados efeitos que são causados pelo Parkinson, né? O descompasso muscular neurológico, a tremedeira, né? E a dor, a rigidez muscular e assim por diante. Então, a luz tem sim um efeito. Mas nós podemos ir além disso, né? Se você não tem moléculas como a clorofila, que fazem lá todo o ciclo que produz coisas, nós podemos colocar moléculas que, quando interagem com a luz, ela pode produzir reações que não estão acontecendo no seu corpo. Essas reações podem ser para o bem ou para o mal. Eu trabalho para as reações para o mal, porque eu estou interessado em destruir células tumorais e micro-organismos numa infecção. Então eu coloco realmente determinadas substâncias que são capazes de se localizar, de se acumular no tumor, e quando eu ilumino eu produzo uma fotorreação severa, uma oxidação intensa, e o tumor então é destruído. Essa é a terapia fotodinâmica que acaba de ser instituída no SUS, né? Então o câncer de pele será tratado com essas técnicas. Mas ela serve também para controle de infecção, que é uma área muito importante. Nós temos aí mais ou menos 30 pessoas trabalhando em controle de infecção. Eu tenho focado mais na bactéria que é resistente ao antibiótico. Sabe aquela infecção que você não consegue, o antibiótico não consegue dar resposta? Pois a gente está vindo com solução. E daí um pouco a minha associação lá com os Estados Unidos, para realmente impulsionar isso, para que isso seja um benefício mundial, tá certo? Nós queremos ganhar vidas com isso, não apenas valorizar a economia. Claro que tudo que a gente inova são empresas que entrarão, são empresas que se incorporarão, então você sempre tem um impacto econômico, mas nós queremos fazer uma medicina ou uma tecnologia que ajude a medicina com uma alta responsabilidade social e que leve em conta o poder econômico ou a realidade econômica das comunidades onde essa terapia é importante. Deixa eu dizer para você que a luz está sendo considerada um elemento extremamente importante na modernização e melhoria do custo-benefício das terapias em muitas áreas da saúde, né? Em muitas áreas da saúde. E até a parte de controle do sistema imunológico, tudo isso, já tem gente aí trabalhando para que isso aconteça. O Jatene, o falecido Jatene, né? Adib Jatene, que era um grande cardiologista aqui no Brasil, ele disse que a medicina cada vez sabe muito melhor como tratar as doenças, só que cada vez a gente trata menos as pessoas. E isso é porque a incorporação da tecnologia torna as coisas caras. Você vê a nova imunoterapia aí, que está saindo na televisão, tudo isso, fantástico, para o câncer, só que custa $250 mil. É necessário trazer isso para a realidade econômica, porque senão quem que você está tratando? Você só está tratando quem tem uma pequena fortuna no banco, né? O que é a minoria, certamente, das pessoas ao nosso redor. E tornar isso o mais abrangente possível, não? Tem que ser acessível. Acessível, exatamente. Qualquer sistema de a chamada de que eles chamam de uma saúde global, ou Global Health, envolve isso. E o Brasil tem que estar envolvido, né? O Brasil é uma referência para a América Latina. Não é só os Estados Unidos que tem que estar desenvolvendo tecnologias que assistam as comunidades carentes ou as comunidades que não podem realmente bancar, né? Porque nós temos o SUS, é uma dádiva o SUS aqui para nós, mas ele não consegue lidar com tudo, né? Nós ainda temos uma população
que não é uma população rica, não vou dizer que é miserável, mas não é rica. Então, isso aí, se eu vou incorporando técnicas cada vez mais caras, não há como bancar tudo isso de uma forma saudável, de uma forma que fecha o ciclo, né? É necessário baratear tudo isso e tornar possível o acesso a tecnologias cada vez mais modernas, mas sem gastar uma infinidade de recursos a mais. Mas a gente não temos que pensar também na universidade? A universidade, ela é o elemento principal de tudo isso. De primeiro, muitas pesquisas eram feitas nas empresas. Na minha época de garoto, todo mundo falava, a Bell Laboratories era o lugar que saía todo o Nobel, todo ano tinha um Nobel, tinha tudo. E ela era uma empresa de telefonia nos Estados Unidos, né? Já foi. Não existe mais empresas que mantêm 2.000 cientistas estudando o que quiser para de vez em quando sair uma coisa que dá um lucro assustador, né? Hoje o papel é das universidades e o povo está disposto a pagar. Então, o povo que paga seu imposto e alimenta as universidades tem que receber tecnologia. Agora, também não adianta eu só fazer programas de assistencialismo. Eu tenho que fazer tecnologia que chegue às diversas comunidades. Entende? Eu não posso só fazer programas para inclusão, tudo isso. Claro, isso é importantíssimo, não sou contra. E não temos que ter aqui nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu choro quando vejo comunidades onde as crianças não podem ir para a escola. Isso dói. Para mim, a miséria não é importante. Mas eu tenho que me dedicar a desenvolver uma técnica para tratar a doença, tratar o câncer, tratar a pneumonia resistente, tratar infecções de todas as naturezas, tá certo? Que chegue a essas pessoas. Independente se elas vão melhorar de vida ou não, eu tenho que fazer isso chegar lá. E outras ações têm que trazer elas para se juntar à sociedade. Então, tudo é necessário. As universidades que não estão preocupadas com isso estão na contramão. Elas são pagas pelo povo, nós temos que trabalhar pelo interesse da ciência, para progredir, para ter elementos para atender o povo. Né? Ninguém atende ninguém se não tem conhecimento, se não tem bagagem. Você não pode formar uma universidade no meio de um passe e falar, ei, resolva todos os problemas do mundo. Não vai acontecer. Você tem que incorporar nela a infraestrutura, cabeças pensantes, né? Estudantes bem qualificados. Aí você criou o ecossistema para que as soluções para os grandes desafios da sociedade floresçam. Tem uma informação sua que você diz o seguinte: é um dever fazer ciência que extrapole fronteiras. Somos cientistas da humanidade e não de um país ou de uma cidade. De certa forma você já respondeu, mas eu gostaria de ser mais enfático sobre isso. Porque as universidades formam, mas ainda um número muito pequeno para um país como o nosso. Olha, nós temos que formar profissionais para atender o mercado, não tem dúvida. Mas nós temos que formar cientistas para resolver os grandes desafios da humanidade. Tá certo? O fato de eu desenvolver um parafuso mais resistente é uma consequência que atende um setor tecnológico, obviamente, mas eu tenho que estar preocupado com grandes desafios. Nós não podemos estar... eu também disse em algum lugar que nós temos que ser humildes como pessoas, mas não como cientistas. O cientista tem que procurar o melhor, ele tem que se desafiar, ele tem que querer o maior avanço, ele tem que ser arrojado, né? Mas ele tem que ser humilde como pessoa, com tratamento com os outros, né? Aliás, nem vale a pena ser um ser humano que não seja humilde e agradável para os outros. Não vale a pena. Né? Nós temos muita gente ao nosso redor, mas não vale a pena. Mas como cientista, você tem que pensar alto, você tem que pensar grande, não é? Você tem que falar, não, eu quero resolver o problema da fome. Talvez você não resolva o problema da fome, né? É uma utopia, eu sei, mas as utopias é que dirigem a humanidade. Você cada vez vai chegar mais perto de resolver o problema da fome. Pode ser que você nunca resolva, mas você vai minimizar tanta coisa até chegar lá. Então é aí, tem que ser ousado, tem que se desafiar
tem que estar envolvido nos grandes desafios. Você é um cientista da área de biomateriais. Não adianta você fazer um biomaterial para um implante na asa da barata. Não é verdade? É verdade. Você tem que fazer um implante durável para uma pessoa que vai perder um membro, para uma pessoa idosa que quebrou e não tem mais calcificação. Então, é aí isso que eu estou querendo dizer, que nós não podemos pensar pequeno e nem se arrastar pelos cantos da ciência. Nós temos que estar no foco do holofote, mesmo que nós não sejamos ainda o ator principal da peça. Mas é com essa determinação, com essa atitude, é que nós eventualmente seremos o ator principal. Talvez não eu nem você, mas alguns dos nossos alunos talvez tenham essa chance, se essa atitude for tomada. Eu não sei se a palavra é adequada, mas for debatido talvez na universidade. Eu ia falar educado na universidade para isso daí. Claro, nós temos que educar as pessoas para serem relevantes em qualquer coisa que fazem. Nós não podemos criar mais engenheiros, nós temos que criar os engenheiros que vão construir o país, né? Eu sei que tem muita gente saindo do país, mas isso é uma questão que, entende, acontece no mundo inteiro, não é o problema. Quem fica tem que resolver os problemas, tem que estar preparado para isso. Eu acho que as universidades têm que se preocupar com a qualidade e com a mentalidade. Nós temos que estar preparados cientificamente, tecnicamente, eu diria, né? Mas mentalmente, né? Porque se você forma um engenheiro e ele está mentalmente preparado para enfrentar os desafios, ele se incomoda com as grandes catástrofes, com as grandes diferenças entre pessoas, essa pessoa vai ajudar, vai fazer solução. Mesmo que na universidade ele não tenha feito nada, mas ele foi preparado para estar alerta, para poder usar o seu conhecimento, usar a sua capacitação para resolver os grandes problemas. É isso que a gente tem que fazer, tá certo? E outra, essas coisas, parece que a história passa e não nos ensina, né? A gente esquece. Porque o que movimentou realmente a grande evolução do homem foi cada vez que ele enfrentou um desafio. E não enfrentou sozinho. Todo mundo enfrentou junto. Aí, veja aí o clima, o que está acontecendo. E as pessoas continuam achando que, não, amanhã vai passar. Não, vai passar. Vai vir uma outra estação, vai chover, claro que vai. Mas o ano que vem vai repetir. E quem sabe repita de uma forma um pouco diferente. A nossa seca será mais prolongada, a nossa poluição mais acentuada. Não há dúvida. Então, temos que estar preparados para esses grandes problemas. Eu sei que falar de clima é chover no molhado, mas... Ou chover no seco. Você tem uma outra afirmação que diz assim, é um dever fazer ciência que extrapole fronteiras. Somos cientistas da humanidade e não de um país ou de uma cidade. Isso, de uma certa maneira, você já cobri até agora. Você cobriu. Mas eu queria um pouquinho mais adiante na interação, por exemplo, do grupo ou dos grupos que você pertence, se eles têm esse entendimento também. Tem. Eu sou membro da National Academy of Science dos Estados Unidos, que eu acho uma instituição fantástica. Sou membro da Academia Brasileira de Ciência. Sou membro da Academia do Vaticano e muitas academias. O que as academias descobriram? Que não é um clube, pô. Nós estamos lá para gastar um tempo para ver se juntos pensamos em coisas que possam se extrapolar, não é? Então, esse é um sentimento, né? Isso, claro que quando a gente é jovem, né? Imagine, você pega um jogador jovem, ele só quer fazer gol, pô. Aí você pega um jogador mais maduro, meia idade, ele quer organizar o time. Não é isso? E se você pega um mais maduro, ele só quer que o time todo seja campeão. Então, é isso. Eu acho que à medida que eu vou ficando mais velho, eu estou entendendo que não é o eu e nem o meu
que vai fazer a diferença. É o nosso e o de todos. Então, é uma filosofia. Infelizmente, essas lucidez, eu diria, eu não sei por que Deus faz isso. Faz que a gente fique mais lúcido quando fica mais velho, né? A gente poderia nascer mais lúcido e desde pequeno dar contribuições que são extremamente relevantes e ter essa formação. Mas parece que não é assim. Você tem que viver, você tem que observar, você tem que ver determinadas situações de desigualdade, de sofrimento massivo para aprender. Parece que tem gente que nunca aprende também, né? Você vê as guerras agora reiniciando. Eu nunca vi uma guerra dessa. Parece guerra de criança, né? Eu vou lá e mato tantos do seu povo, você mata tantos do meu povo. Eu quero matar os seus soldados, mas eu atiro e mato quem estiver no caminho. Eu achava que nós não íamos viver isso de novo, mas parece que estamos vivendo e de uma forma, e não é uma nem duas, né? Não. Nós estamos vivendo uma mão cheia de situações onde parece que o ser humano desapareceu do valor. Teve um papa que disse que tudo que a gente faz só faz sentido se tornar o homem melhor. É um fato. Concorda? O que a gente faz você faz para ser melhor e faz para tornar os outros melhores. Sim. Então esse é o contexto todo dessas palavras que eu falei nessas entrevistas aí. E continuo achando que é verdade. Não, eu também concordo plenamente. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você já deve ter feito isso inúmeras vezes, um pouquinho do centro de ótica, no CEPOF, da sua instituição. É conhecido, mas sempre vale a pena mais, como esse programa pretende ser de amplo espectro, saber que em São Carlos nós temos coisas tão importantes como os grandes centros ou talvez outros países também. Sem dúvida, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica ele já tem quase 3 décadas de existência. Teve muita gente que já se aposentou, o Jarbas, o Zílio, o Máximo, né, que foram pioneiros junto comigo. Eu ainda estou aqui. E nós temos como base, primeiro, realizar a ciência que eu falei excelente. Nem sempre a gente consegue. Não pensa que tudo que a gente faz atinge a excelência que você deseja, mas você tem que buscar a excelência em ciência. Isso sim, essa vale a pena. Então a gente tem que fazer ciência de qualidade para que nos prepare para fazer as aplicações. E a gente aplica, né? Nós temos um grupo de biofotônica, então nós temos a parte de ciência básica, nós temos um grupo de biofotônica, que é o que pega conhecimento básico e transforma em coisas aplicadas para ciências da vida. Nós temos uma grande vertente de inovação, são mais de 30 projetos em paralelo acontecendo em parceria com as empresas, mais de 30 projetos em parceria com as empresas. Nós somos orgulhosos de dizer que já colaboramos com mais de quase 70 produtos que estão no mercado, e isso sim é um grande feito dentro dessa conversão. Mas também somos orgulhosos em dizer que publicamos aí nas melhores revistas científicas do mundo. Então, o grupo tem essa característica. E além disso, nós gostamos de divulgação científica. Então, nós temos um canal de televisão, nós temos ainda exposição científica que migra para todos os lugares, mostrando ciência. Agora temos uma novidade, vamos ter uma exposição flash. Uma hora ela está no mercado municipal, outra hora vai estar numa escola, outra hora vai estar, a cada 3 meses vai mudar o tema. Eu quero ensinar tudo para as pessoas. Como que elas sentem um perfume? Como que alguém faz um perfume? Isso é chamada ciência das essências. Muito bacana, né? Porque todo mundo usa um ou outro. Fatos da natureza, humana ou não humana, que a gente quer explicar para as pessoas o que está acontecendo, como é, tá certo? E então nós vamos ter essas exposições itinerantes
que vão visitar as escolas, nós temos uma coleção de kits que já estão aí com os clubes de ciência que a gente montou, e hoje a Secretaria de Ensino aqui da cidade, através da professora Débora e de muitas pessoas, levam adiante. A nossa função é essa, é começar, tornar realidade, passar para as pessoas que sabem cuidar disso bem e voltar a fazer outras inovações na maneira de fazer isso. Então agora as exposições relâmpagos e vai ser um showzinho. Né? Imagina aquela mesa assim, com 4, 5 metros, montada, onde você vai aprender coisas de tudo, desde a matemática até a física, até a química. É isso que nós vamos fazer agora para divulgar a ciência, né? De um modo geral. Inclusive nós vamos explicar por que o cabelo cai. É igual por que uma folha cai no outono? É uma bela pergunta. Então, é isso que a gente quer trazer, fazer a pessoa entender qual é a ciência que está por trás disso, não é? E assim por diante, explicar doenças. Nós temos tanto material de divulgação e nós, você sabe, eu ganhei o prêmio José Reis de divulgação científica, acho que daqui de São Carlos, eu não sei se tem outro que ganhou. Acho que não. E eu tenho que prestar conta para a sociedade, eu tenho que estar inovando, levando coisas, né? Nós vamos querer fazer uma biblioteca de experimentos através dos kits, de tal maneira que o professor possa vir buscar o kit e apresentar na sua escola como uma demonstração para os seus alunos. Então é isso. E nós vamos ter também, uma vez a cada 6 meses, um show de ciência aqui nos jardins da Universidade de São Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Academia de Ciências do Vaticano, da qual você faz parte. A Academia de Ciências do Vaticano é a academia mais velha do mundo, né? Ela foi fundada em 1603 por Galileu Galilei, dentro daquela aproximação de Galileu com a igreja. E ela persistiu até hoje. Claro que teve períodos de conflito, um papa que brigou com não sei quem, aquele negócio todo lá, porque o papa é um homem também, né? E então ela passou por vários períodos. Hoje ela tem aí em torno de 80 membros, 48 premiados com o Nobel, inclusive dos recentes Nobel, tem lá alguns que são membros da Academia do Vaticano, tá certo? Que receberam agora o Nobel, mas são membros já. Ela tem uma certa diversidade de pessoas, de áreas. O Vaticano tem 2 academias. Tem a Academia de Ciências, que cuida das ciências de um modo geral, inclusive economia. Tem muitos economistas, né? O Von Braun, sobrinho do famoso cientista Von Braun, ele é atualmente o presidente da academia. Mas tem físicos, químicos, matemáticos, biólogos, e aí nos físicos inclui os astrônomos e tudo isso, né? Tem tudo isso está lá. E a Academia das Ciências Sociais. Ela olha um diferente aspecto. Então a economia não está nessa outra academia. Nessa academia está realmente as coisas voltadas para a sociedade, que também é uma academia muito bacana. Eu tive lá quando foi a nossa ministra dos povos indígenas, foi vários embaixadores, estavam lá, pessoas da Unicef, pessoas da Unesco, debatendo o problema das minorias, da educação das minorias, como os indígenas, né, que tem em todo lugar, tem povos nativos, que tem que ter uma educação tão boa, ou melhor até, talvez, dos outros que estão lá, porque é eles que vão cuidar do ambiente, né, que eles estão, sem violar determinados princípios culturais desses povos. Então, agora, o que a gente faz na Academia do Vaticano? Discute ciência relevante, discute como a ciência excelente pode tornar-se relevante. E se você se lembra o que eu falei anteriormente, a ciência excelente avança o conhecimento, torna o homem mais culto, aumenta o tamanho da biblioteca. A relevante melhora as condições de vida do homem e do planeta de um modo geral. Eu acho que hoje a academia está mais preocupada com a ciência relevante. Como que a excelência
se converte na relevância. Inclusive, há 2 semanas atrás eu estava lá, né? E o reitor da Universidade de São Paulo foi convidado para fazer uma apresentação sobre a importância da Universidade de São Paulo, que tem... Nós temos 100 mil estudantes praticamente, em ordem de grandeza. Nós somos referência, nós temos que fazer as coisas que se escalonam, que se multiplicam, para que a gente tenha uma América Latina melhor. Nem diria o Brasil só, América Latina. Sim. Eu acho que nós podemos caminhar para os finalmente, mas tem uma afirmação aqui que, para mim, ela é muito importante, porque isso aqui se remete à realidade brasileira e à situação econômica que vive o país. Você, numa das afirmações, o repórter lá disse, de fato, o Instituto de Física de São Carlos, USP, tem preocupação muito grande e ela não é só resolver o problema, é resolver um problema, ou melhor dizendo, só resolver um problema. É resolver um problema dentro da realidade econômica brasileira, já que não adianta fazer uma tecnologia que seja cada vez mais cara para quem necessita dela, sendo que nessa realidade econômica é parte da solução dos problemas. Eu acho que pensa-se pouco nisso. Eu iria mais adiante. A gente sempre estamos preocupados com o lucro. Então, eu gostaria que você fizesse, para finalizar a nossa conversa, nas entrelinhas você já fez, mas eu gostaria que você fizesse um comentário geral sobre essa afirmação. O lucro é o sustento das empresas, é o que pode gerar mais emprego, mas existe uma realidade que tem que ser enfrentada, né? Eu vou dar um exemplo para você. Tem um medicamento para câncer que até 10 anos atrás nos Estados Unidos custava $2.000, agora custa 25. Por que custa $25.000? $1.000. Nossa. Não é $25, 25 mil. Ele passou de 1.500, 2.000 para 25 porque é o único medicamento aprovado pelo sistema americano. Então a empresa falou, pô, por que eu vou cobrar 1.500? Vou cobrar 25 mil, pô. Não tem outro? Tem que ser esse. Então o que nós não podemos ter é ter soluções que passam a ser um motivo de exploração, né? E o privilégio da minoria. Então você tem que ter uma espécie de amortecedor. Mas isso vem com a cultura. Um empresário consciente, ele sabe. Quantos empresários a gente não viu na vida que não só tornou os seus empregados melhores, quantos empresários não dá seguro de vida, não dá transporte, não dá faz tudo para tornar a vida dos seus empregados melhor e, além disso, contribui para a melhoria do seu ao redor. Conheço empresas que não só montou uma sede, mas ajudou a montar uma escolinha do lado, ajudou a montar um jardinzinho do lado, ajudou a tornar tudo melhor ao redor, não é? Agora, o que não pode acontecer é a gente desenvolver coisas para resolver um problema e criar outro, né? Criar que ele seja inatingível. Então, o que eu quero dizer sempre é que a realidade econômica tem que ser parte da equação que a gente usa para resolver os problemas. Então tem que ter um termo lá, né, como diriam os matemáticos, tem que ter alguma coisa que sem ter a realidade econômica eu não consigo solução. Ela tem que estar envolvida na solução. Ela tem que ser um elemento, um parâmetro que tem que ser levado em conta para que a minha solução tenha acessibilidade. Muito bem. Gostaria de fazer uma última pergunta. O que você gostaria de responder que não foi perguntado? Bom, recentemente eu dei uma entrevista também e a pessoa perguntou como você usa o seu tempo, né? E eu falei uma frase que inclusive eu fiquei contente que saiu nas redes sociais de todo lugar, para você ver como essas coisas percolam, tem que tomar cuidado com o que fala. Mas eu dizia assim que
para o cidadão de bem, não é só para o cientista, né? Para todo mundo que se considera útil para a sociedade, nós temos que ter tempo para várias coisas. Nós temos que ter tempo para apreciar um jogo de futebol, nós temos que ter tempo para amar a esposa, os filhos, os netos, as netas, nós temos que ter tempo para ler um livro, seja ele digital ou não, nós temos que ter tempo para ter uma conversa com os amigos, né? Nós temos que ter tempo para atender as pessoas que precisam, nós temos que ter tempo para escrever artigos, principalmente a gente que está no meio acadêmico, e eu escrevo muito. Nós temos que ter tempo para tudo, só não podemos ter tempo a perder. Então, a perda de tempo é um problema, né? Nós temos muita coisa a fazer com o nosso tempo. Então, o cidadão de bem tem que usar o seu tempo, tem que ocupar-se. Ele não pode perder o tempo. Ele tem que fazer tudo isso que um cidadão de bem faz. Benevolência, né? Bom, é bom fazer. Diz que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Eu acredito muito nisso. Mas não pode perder tempo. A única coisa que nós não temos é tempo a perder. E cada minuto que passa e você deixou de ser útil, é um tempo que você perdeu. Ele não volta mais. Então, eu acho que eu concluo aqui a minha participação com você, dizendo que não se canse de ser útil e não perca tempo.